Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa de hoje comigo, professora Sara. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o reconhecimento do gênero textual em estudo. Será que nós lembramos qual foi o gênero textual que nós estudamos na semana passada? Nós vamos verificar se nós lembramos qual o gênero e quais são as suas características, tá bom? E a habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje será estabelecer expectativas em relação ao texto, apoiando-se em conhecimentos prévios sobre o suporte e o universo temático. Vamos começar a nossa aula de hoje apresentando para você o texto do nosso projeto de fluência dessa semana. Nosso projeto de fluência dessa semana começa no primeiro dia com a leitura silenciosa. Então, você vai pegar o texto, vai fazer uma leitura silenciosa, que é aquela leitura que a gente faz só com o nosso pensamento, aquela leitura só nossa. E o texto dessa semana é A Formiga e a Pomba. É o texto do nosso projeto de fluência. Então, acompanhe a leitura junto comigo e logo depois das nossas aulas, você vai fazer a sua leitura de maneira silenciosa, tá bom? A Formiga e a Pomba. Uma formiga sedenta chegou à margem do rio para beber água. Para alcançar a água, precisou descer por uma folha de grama. Ao fazer isso, escorregou e caiu, sendo arrastada pela forte correnteza. Estava prestes a se afogar. Pousada numa árvore próxima, uma pomba viu a formiga em perigo. Rapidamente, arrancou uma folha de árvore e jogou dentro do rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia atrás de uma árvore com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e picou-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para o galho mais alto. De lá, ela arrulhou para a formiga. Obrigada, querida amiga. Uma boa ação se paga com outra. Esse texto está disponível no site www.dominiopublico.gov.br. Ele foi retirado de lá para fazer parte do nosso projeto de fluência. É mais um texto que faz parte da nossa biblioteca, né? Aliás, do nosso livreto, né? Anual de textos do nosso projeto de fluência. A Formiga e a Pomba. E agora eu convido você para fazer mais uma leitura. Dessa leitura, nós vamos tirar algumas perguntas, vamos fazer algumas interpretações e nós vamos averiguar se nós sabemos, se nós ainda lembramos qual foi o gênero textual que nós estudamos na semana passada e quais são as suas características. Nós temos aqui a imagem. Primeiramente, eu quero perguntar para vocês, o que é que vocês estão verificando nessa imagem? O que é que vocês conseguem observar nessa imagem? Vocês veem aí dois animaizinhos. Quais são eles? Observem que vocês estão vendo um leão. O leão, ele tem alguma coisa na cabeça. O que é? Uma coroa. E essa coroa significa que ele é o quê? Um rei. E onde é que o leão é um rei? Na selva, o leão é o rei da selva. E nós temos aí quem mais? Um rato, um ratinho. O ratinho, ele está carregando algo. O que que ele carrega? Um queijo. Por que que o ratinho está carregando um pedaço de queijo na cabeça? O ratinho, ele gosta muito de comer queijo. A gente sabe, né, que o ratinho gosta de comer queijo. Vocês observando aí por essa imagem, o leão e o ratinho, eles estão
felizes ou eles estão tristes? Eles estão felizes. Olhem para as expressões deles. Eles estão sorridentes. E por essa imagem também a gente consegue observar se os dois animais eles estão brigando ou eles estão em uma situação amigável, de entendimento. O que vocês acham? Estão em uma situação amigável, de entendimento. Observem que parecem que eles estão conversando, parecem que eles são amigos. Nós vamos contar hoje uma história sobre esses dois animais. E o título da nossa história é O Leão e o Ratinho. Você já ouviu alguma história que tem esse título? Se você já ouviu, convido você a ouvir novamente. Se não ouviu, te convido para conhecer. Vamos lá? O Leão e o Ratinho é uma história de Esopo. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho com os seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Uma boa ação ganha outra. Esse texto ele foi retirado do site projetoabelha.com.br. Observaram que aqui ao final do texto nós temos uma mensagem parecida e tem o mesmo sentido da mensagem que foi transmitida do texto do nosso projeto de fluência. Do texto do nosso projeto de fluência, a mensagem era: uma boa ação se paga com outra. Desse texto, uma boa ação ganha outra. Vocês observaram que os textos são semelhantes? O leão deixou o ratinho sobreviver e o ratinho logo depois roeu a corda e libertou o leão. A formiga, a história lá da formiga e da pomba, né? A formiga estava se afogando, a pomba jogou uma folha para salvar a formiga e em seguida a formiga, vendo que a pomba estava em perigo, foi lá e mordeu o calcanhar do caçador, que soltou a rede que prenderia a pomba e a pomba voou para o galho mais alto e se salvou, agradecendo a formiga por tê-la salvado daquele caçador. Dessa maneira, vocês observaram que um dos animais fez um favor ao outro e em seguida esse favor foi retribuído nas duas histórias. Observaram que são histórias semelhantes? São semelhantes e pertencem ao mesmo gênero textual. Vocês sabem que gênero textual é esse ao qual essas histórias pertencem? Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto aqui, do leão e do ratinho, para a gente entender um pouquinho mais. O mesmo gênero textual ao qual pertence o leão e o ratinho também pertence a pomba e a formiga, tá bom? Só para vocês saberem. A que gênero pertence o texto lido? Para a gente saber a que gênero pertence o texto lido, vamos lembrar um pouquinho sobre essas características, né? Observaram que os personagens da história são animais. Esses animais, eles têm o quê? Características que são humanas. Essas características humanas, como comportamento, né? Atitudes, e também nos passam algum ensinamento ao final da história. Qual é o gênero textual que tem essas características? É uma
Fábula, muito bem, pois o gênero textual que nós estudamos na semana passada e continuaremos a estudar durante esta semana é o gênero textual fábula. Então, esse gênero que nós acabamos de ler da história O Leão e o Ratinho é um gênero textual fábula. E eu tenho aqui mais uma pergunta: que características esse gênero possui? Eu falei aqui agora há pouco algumas para vocês. Quais foram? Tem como personagem animais. Professora, mas são só animais? Lembram que na semana passada, nas aulas anteriores, eu falei para vocês que não seriam só animais, poderiam ter outros personagens, que seriam seres inanimados, como objetos e sentimentos. Esses seres inanimados, assim como os animais também, eles poderiam ser personagens de fábulas. Só que sempre que esses personagens fossem apresentados no texto, eles teriam características de quem? Dos seres humanos. Eles apresentariam características dos seres humanos, características como vaidade, como inteligência, esperteza, bondade e entre outras, certo? Além disso, que outras características esse gênero possui? É um texto curto. E que tipo de texto ele é? É um texto narrativo. O que é uma narração? Que conta uma história, que tem um enredo. E uma narração, ela precisa ter personagens, ela precisa acontecer em um local, em um tempo, não é isso? E precisa ter começo, meio e fim. E um narrador. Nós temos tudo isso numa fábula, não é verdade? Então, é um texto narrativo, curto, que tem como personagens seres inanimados, objetos, sentimentos ou animais que apresentam características humanas, tá bom? Ao final da fábula, nós temos uma moral e a função da fábula é nos passar um ensinamento, Nas fábulas, os personagens, eles geralmente se saem bem em situações difíceis ou aprendem alguma coisa diante de situações, diante de atitudes que eles tomaram em determinadas situações. As fábulas, elas vão demonstrar caráter que pode ser bom ou ruim, tá bom? Quem são os personagens apresentados na narrativa lida? Nós temos aí os personagens da nossa narrativa, do Leão e do Ratinho. Quem são os personagens? Professora, claro que é o Leão e o Ratinho, mas são só eles? Só? Não, não são só eles. Lembraram que o Leão e o Ratinho também tinha, além do Leão e o Ratinho, também tinham os outros ratinhos, né? Mas também havia os caçadores que deixaram lá a rede para que o leão fosse preso. Então, tinham os ratinhos, o Leão e o Ratinho, que eram os personagens principais, e o caçador, os caçadores, que deixaram o leão preso na rede. E qual dos dois animais é o mais forte? Nós temos aí o leão e o ratinho. Qual é o que é considerado mais forte? É o leão ou o ratinho? O leão. O leão é o personagem que é considerado mais forte. A gente conhece o leão como o animal que é o rei da selva. Ele é o rei, ele é o líder, é aquele que comanda todos os outros animais. Então, ele tem essa função. Ele é forte, ele é soberano. Observaram que a atitude do leão também foi uma atitude de quê?
de bondade e piedade, e também uma atitude em que ele foi altamente consciente. Ele viu, ele percebeu que ele não precisava esmagar o rato, ele foi compreensivo. E o ratinho, ele pediu para que o leão não fizesse isso com ele. O ratinho, qual é a característica que a gente pode atribuir ao ratinho? Ele é frágil, né? A gente observa, um ratinho é pequenininho diante do leão, ele é o quê? Frágil, certo? Agora nós vamos analisar um pouquinho, né? Interpretar um pouquinho as características desse texto. Nós vimos que continuamos essa semana trabalhando sobre o gênero textual fábula e vamos interagir um pouquinho com o texto que nós lemos, o leão e o ratinho, tá bom? Vamos começar perguntando: por que a fábula recebeu esse título? A fábula recebeu esse título porque fala sobre o leão ser o rei dos animais, fala sobre o ratinho e o leão. A fábula recebeu esse título porque o ratinho e o leão são os personagens principais da fábula. A fábula recebeu esse título porque mostra a força do ratinho diante do leão. Ou a fábula recebeu esse título porque indica que o ratinho conseguiu derrotar os caçadores. E aí, o que é que vocês acham sobre isso? A fábula recebeu esse título por quê? Porque o ratinho e o leão são os personagens principais da fábula. Lembram que eu falei para vocês que eles são os principais personagens e que também temos os caçadores lá e os outros ratinhos. Mas como eles são os que mais se destacam, eles são os personagens principais. E é justamente por isso que a fábula recebeu esse título. E qual é a alternativa que eu vou marcar, que tem a resposta correspondente? A letra B. Muito bem, a letra B. Então, a fábula recebeu esse título porque o ratinho e o leão são os personagens principais da fábula. Agora vamos para a próxima questão. Na segunda questão, ao deixar o ratinho partir, o leão demonstrou o quê? Ele demonstrou ser invejoso, demonstrou ser impiedoso, demonstrou ser bondoso ou demonstrou ser egoísta. O que foi que o leão demonstrou ser quando deixou o ratinho partir? O que vocês acham? Ele foi invejoso, impiedoso, bondoso ou egoísta? Ele foi bondoso, muito bem. E qual alternativa eu marcarei? A letrinha C. Ao deixar o ratinho partir, o leão demonstrou ser bondoso, muito bem. E agora vamos falar um pouquinho sobre o sentimento do rato em relação à atitude do leão. Quando o ratinho foi lá e roeu as cordas para libertar o leão, que sentimento ele demonstrou pelo leão? Que sentimento o ratinho demonstrou pelo leão? Quando o ratinho fez isso, ele demonstrou ter pelo leão astúcia, vaidade, gratidão ou liberdade? O que o ratinho demonstrou sentir pelo leão? O ratinho demonstrou sentir gratidão pelo leão tê-lo deixado ir embora. E qual é a alternativa que eu vou marcar que tem essa resposta? A letra C. Muito bem. O sentimento do rato em relação à atitude do leão indica gratidão. Então, a ação do ratinho de ir roer as cordas
para soltar o leão da rede dos caçadores, indica que ele estava grato ao leão, tá bom? Continuemos aqui a nossa interpretação. O ensinamento coerente com os fatos dessa fábula é: qual ensinamento nós poderemos adquirir através dos fatos que ocorreram com esse texto? Nós podemos adquirir o ensinamento de que o orgulho leva à morte, que tudo é possível para os poderosos, de que é melhor confiar desconfiando, ou de que quando a sorte muda, os fortes necessitam dos fracos. E aí, o que é que vocês acham? Quando você analisa aqui a letra A, o orgulho leva à morte. O leão, ele foi orgulhoso? Não. E ele, por acaso, morreu? Aconteceu alguma coisa com ele? Não, ele foi pego pelos caçadores, mas não aconteceu nada. Ele foi liberto. Letra B, tudo é possível para os poderosos. O leão era poderoso, verdade? É. Mas ele acabou sendo pego pela rede dos caçadores. Então, a gente não pode dizer que tudo é possível para os poderosos, tá bom? Na letra C, é melhor confiar desconfiando. Em algum momento, essa fábula trata sobre confiança ou desconfiança? Não, em nenhum momento. E na letra D, quando a sorte muda, os fortes necessitam dos fracos. E aí, o que aconteceu com o leão? A sorte dele mudou, não mudou? Ele acabou sendo pego pela rede dos caçadores e acabou precisando daquele animalzinho que é fraco, que é o ratinho. Então, quando a sorte do leão, que era forte, mudou, ele acabou precisando do fraco, que era o ratinho. Então, a resposta coerente é a letra D. Muito bem, eu vou marcar a alternativa D. Continuando, podemos dizer que a fábula tem como temas, olha só, temas principais, ou seja, no plural, temas principais, mais de um. A esperança e o amor, a amizade e o respeito, a bondade e a gratidão, a força e a união. O que vocês acham? Vamos analisar a ação primeiramente do leão. O leão com um ratinho. Que atitude ele teve com ele? O que a gente pode dizer sobre a atitude dele? A atitude dele foi uma atitude em que ele fez o bem. Se ele fez o bem, então nós podemos dizer que é uma atitude de bondade. E o ratinho? O que o ratinho fez em relação ao leão? O ratinho, ele resolveu agradecer, libertando o leão. Agradeceu pelo bem que o leão fez a ele, libertando também o leão da prisão em que ele estava naquele momento. Então, se o ratinho agradeceu, então é gratidão. Então, bondade do leão, gratidão do ratinho. Podemos dizer que os temas principais são bondade e gratidão. E qual é a alternativa que fala sobre bondade e gratidão? A letra C. Vamos marcar a letra C. Podemos dizer que a fábula tem como temas principais a bondade e a gratidão. Pronto, agora vamos fazer aqui uma cruzadinha bem rapidinha, só para a gente relembrar sobre as características do gênero textual em estudo, que é fábula. Pronto, os acontecimentos são vividos pelos... Todas as informações, antes da gente começar, desculpem crianças, eu atropelei aqui os acontecimentos. Todas as informações que eu ler aqui, elas vão relatar características das fábulas. Tudo que eu perguntar aqui é sobre o gênero textual
fábula. Na primeira pergunta, a gente vai perguntar aqui, né, nesse primeiro quadro, e vamos responder aqui nesse quadrinho onde tem o número 1, certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Os acontecimentos são vividos pelos... Numa fábula, quem é que vive os acontecimentos? São os personagens. Muito bem, vamos lembrar quem são os personagens? Já já a gente vai falar sobre isso, porque tem uma questão na cruzadinha também falando sobre quem são os personagens de uma fábula. Então, os acontecimentos são vividos pelos personagens. Colocamos a resposta aqui, a gente vai colocar na cruzadinha. Vamos lá? Personagens. Respondido. Na segunda, o narrador é responsável por relatar o narrador relata os fatos, e os fatos são a história. E a história a gente chama de enredo. O enredo. Então, o narrador é responsável por relatar o enredo. O enredo é relatado pelo narrador. Vamos colocar, então, aqui na cruzadinha a palavra enredo. Pronto. Na terceira questão, leiam junto comigo. Os personagens das fábulas podem ser objetos, sentimentos ou animais. Muito bem. Os personagens das fábulas podem ser objetos, sentimentos ou animais. Colocamos a resposta aqui no quadro. Então, vamos colocar aqui onde tem o número 3 na cruzadinha. Localizaram? Então, vamos escrever os animais. Quarta questão. Nas fábulas, os personagens apresentam características. De quem são as características dos personagens nas fábulas? Dos seres humanos. Então, são características humanas. Muito bem. Características humanas no número 4. Localizaram o número 4 na cruzadinha? Muito bem. Colocamos, então, humanas na cruzadinha. E ao final da fábula é apresentada uma moral. Colocamos moral aqui no quadro de respostas e vamos responder na cruzadinha. Então, crianças, estudamos um pouquinho mais sobre fábulas, relembramos algumas características e essa foi a nossa primeira aula de hoje. Aguarda um pouquinho que daqui a pouco nós temos a segunda aula. Um grande beijo e até já já!